Ela pega o livro, ela olha assim o livro. E ela fala, quarto de despejo, diário de uma favelada. Carolina Maria de Jesus. Eu vi que aquele dia ela ficou... Ela se completou ali. Ela ficou feliz, o olho dela brilhava. Uma das poucas vezes que eu vi minha mãe feliz foi ali. Para uma mulher negra, mãe solo, moradora de favela e catadora de recicláveis, ver o nome escrito na capa de um livro foi uma coroação. A voz que você ouviu é de Vera Eunice, a filha caçula de Carolina Maria de Jesus, escritora que teve o primeiro livro, Quarto de Despejo, traduzido para 13 idiomas e distribuído em mais de 40 países. Isso aconteceu nos anos 60. Mais do que um troféu, Quarto de Despejo tirou Carolina e os 3 filhos da favela. Com o sucesso da obra literária, ela deixou Canindé e migrou para Santana, um bairro de classe média. Pouco tempo depois, ela teve que deixar essa área mais nobre. Foi quando se mudou para um sítio na zona sul de São Paulo. A vida precária na periferia paulistana havia ficado no passado. Em Quarto de Despejo, entre tantos tópicos, Carolina conta sobre o dia a dia na favela, retrata a dor da fome, descreve o duro trabalho que é catar recicláveis, traz à tona a crueldade do racismo e narra ainda o desejo de comprar sapatos para os filhos. Sapatos para que eles, João, José e principalmente Vera, pudessem trilhar por outros caminhos, pudessem andar sem ferir os pés. Eu acho que a mulher deve ser dedicada, trabalhar, ter personalidade, pensar nos filhos, no lar, levar uma vida ajustadíssima. É o meu caso de catar papel, procurar melhorar, escrever por intermédio do livro, conseguir melhorar bem minha vida. Esse é um dos raros registros da voz de Carolina Maria de Jesus. E quando me deparei com esse depoimento, não tive dúvida em trazê-lo para o episódio. Afinal, no fim dos anos 60, a favelada, a catadora de recicláveis, teve a vida transformada pela cultura. Ela deixou o Quarto de Despejo e foi reconhecida como uma das mais importantes escritoras do Brasil. Natural de Sacramento, cidade perto de Araxá, no Triângulo Mineiro, Carolina desencarnou em 1977. Antes de partir, ela deixou uma carta com vários pedidos. O texto foi encontrado por Vera. E dentro desses pedidos, ela pedia para não deixar a memória dela morrer, que eu propagasse a memória dela. A Biblioteca do Céu das Artes, um equipamento público disponível no bairro Arvoredo, aqui em Contagem, na região metropolitana de BH, foi batizada com o nome de Carolina Maria de Jesus. Essa é uma das formas de manter a memória dela viva. Além dos livros da escritora, que estão disponíveis para empréstimo gratuito, há retratos de Carolina decorando o ambiente. E é nesse local, infelizmente pouco procurado pela atual juventude, que eu fico cara a cara com Lígia Moraes. Eu sou mãe, sou professora, minha primeira formação foi como professora, sou artista, desde criança me entendo por artista, e eu sou produtora cultural por sobrevivência também como artista, né? Porque hoje em dia viver como artista somente é muito mais difícil. Então, me tornei produtora cultural. Moro em Contagem há 35 anos e sempre nessa regional aqui do Ressaca. Cresci aqui na região do Laguna, Novo Progresso. E aqui que eu construí meus laços também de vivência, de amizade. No dia em que a conheci, Lígia estava como produtora de um dos projetos de Fabi Santana, grafiteira presente na primeira temporada deste podcast. Tempos depois, a vi como pernalta, artista que fica em cima das pernas de pau, sabe? Mais pra frente, encontrei Lígia cantando, fazendo contorcionismo e brilhando na lira acrobática. Durante o encontro, confesso, achei que a Lígia fosse contar
que dominava outras 10 modalidades artísticas. No entanto, ela me surpreendeu ao revelar que é pedagoga. Eu sou de uma época que era assim, a gente tem que formar para arrumar um emprego logo, né? Você não tem o privilégio de escolher um curso que você vai ficar estudando e não vai trabalhar. Então, minha tia é professora, era professora do Cefet, hoje ela é aposentada, é a maior referência que eu tenho assim, de estudo. Minha mãe estudou só até a 4ª série. Meu pai, ele é eletricista, aposentado da CEMIG. Então, a única possibilidade para mim era a educação, que era a minha tia que tinha uma carreira melhor na família. E aí, ela falava, vai para a educação que você não fica sem emprego. Assim que Lígia começou os estudos na UFMG, ela passou a dar aulas em escolas pequenas. A profecia de que não ficaria sem emprego se cumpriu. Logo após a formatura, ela fez um concurso no Sistema Público de Ensino de Contagem, passou e foi nomeada. Já são mais de 20 anos de dedicação à educação infantil, trabalhando diretamente com crianças de 4 e 5 anos. Aí eu trabalho num CMEI de manhã e trabalho com a produção cultural e produção artística nos outros turnos da minha vida, né? Eu falo que artista é uma condição, não sai de mim, então a gente está trabalhando o tempo todo. Lígia tá no corre. E ela não tá no corre sozinha. Milhares de mulheres estão batalhando para fazer grana como artistas, produtoras, artesãs. Na série Meu Negócio é Arte, do Trem pra Fazer podcast, você vai conhecer essas histórias e mergulhar no trampo delas. Acho que o primeiro contato que eu tive, assim, vem muito das coisas que meu pai me oferecia, assim. Quando a gente era criança, meu pai tinha uma coleção de livros de arte. Então, eram umas revistas que vendiam toda semana e você colecionava e depois mandava encadernar, igual a Barça, Enciclopédia Novo Conhecer. Então, ele tinha uns de arte sacra. E meu pai era uma pessoa que gostava muito de música também. Então, tipo assim, tinha muito vinil de música francesa, italiana, música clássica. Então, tipo assim, eu cresci muito nesse meio de brincar com essas coisas. Então, era de livre acesso. A relação de Lígia Moraes com a arte sempre foi lúdica. E isso explica os caminhos profissionais que ela trilhou até agora. Além desse acesso fácil aos livros sobre arte, principalmente a arte bizantina, ela lembra de ver o pai pintar algumas telas. Isso acontecia quando o patriarca tinha um tempo livre do regime CLT. Lígia, que tem um irmão caçula, também adorava se trancar no quarto para ler, escrever, criar. Quando não estava na escola, eu estava lendo, eu estava escrevendo, ou eu estava desenhando. E aí eu via que eu tinha uma habilidade, assim, que foi trabalhada, né? Participava de concurso de desenhos, música também, cantava, quando era adolescente, cantei no coral da igreja, fazia aulas de música, mas assim, coisas bem no bairro, assim, né? Então, assim, a música sempre esteve presente, a pintura, a literatura, tudo muito na minha vida. Então, era algo que eu posso dizer, como eu escolhi isso para a vida, a arte que me escolheu. E aí, desde então, eu queria fazer uma faculdade de artes visuais, mas é o que a gente falava, mas a arte não vai ter... Como que você vai sobreviver? A arte não é para quem é pobre, a arte é para quem tem condição de vida. E aí, por isso que eu optei pela educação. Como você vai sobreviver? Se você sonhou em viver de arte, certamente escutou essa pergunta em algum momento da vida. Para Lígia, a resposta para tal questionamento não demorou muito para chegar. Assim que finalizou o curso de pedagogia, ela foi selecionada para a pós-graduação Ensino e Pesquisa da Arte e da Cultura, que foi financiada por uma famosa siderurgia. E nesse curso, nessa pós-graduação, a gente teve contato com escrita de projetos culturais, que foi uma disciplina extremamente importante, que foi quase que, assim, o que delineou a minha vida. Eu falei assim, poxa, é possível pôr minhas ideias em prática, porque até então era muito de forma amadora.
E aí eu comecei a fazer parcerias, né, com outros artistas de Betim. E aí a gente começou a fazer produções pequenas. Por meio da remuneração dessas produções, Lígia teve condições financeiras de investir na própria carreira. Foi assim que ela experimentou linguagens e formatos, como o videopoema e a performance urbana. Detalhe, nessa época, ela adotou um nome artístico. Então, na realidade, meu nome é Lígia Moraes. Só que Lígia Moraes surgiu de um erro de publicação. Então, em alguma dessas edições de trabalho, de divulgação, saiu o S trocado, né? Numa publicação em algum desses jornais menores de bairro e tal. E ficou Moraes. E eu achei interessante, porque tem um monte de Lígia Moraes na internet, se procurar no Google. Mas Lígia Moraes não tinha. Voltando ao assunto principal, quando as produções culturais estavam dando certo, Lígia... Eu cogitei até pedir uma licença não remunerada no município de Contagem, porque realmente, a época que eu estava nesse auge de produção, era um salário compatível ao que eu ganhava na rede. Então, para mim, era muito bom. Mas logo depois a gente tem as mudanças aí das políticas culturais e ficou um pouco instável. Segundo o IBGE, considerando dados de 2024, a cultura brasileira reúne 5,9 milhões de trabalhadores. Essa turma adicionou, ao longo de um ano, quase 400 bilhões de reais na economia do Brasil, o que representa, em média, 3% do PIB. Apesar desse cenário, a informalidade no setor é de 44,6%. E se tem informalidade, tem instabilidade financeira. E se tem empreendimento criativo, também tem instabilidade financeira. Se tem projetos que dependem de editais e de financiamentos públicos, obviamente, tem instabilidade financeira. Esta instabilidade, inclusive, é o que faz Lígia se desdobrar como professora, artista e produtora. Então, o que eu consegui na vida foi sair de um turno de trabalho. Então, eu só trabalho como professora num turno hoje, né? Porque eu já tenho uma carreira. Mas o outro turno, ao invés de fazer uma extensão de jornada, eu tenho outro cargo, é que eu trabalho com a produção cultural e tudo mais, assim, produção artística. Mas o que eu posso dizer disso em si é que, se eu estivesse começando hoje eu conseguiria ter uma renda melhor só com a produção cultural. Mas eu venho de uma geração que há 16 anos atrás não era possível, assim. Era pouquíssimos os espaços, era pouquíssimos os fomentos. A série Meu Negócio é Arte vai abordar fomento, editais e políticas culturais no 5º episódio. Calma aí, galera! Neste momento, quero focar na trajetória da Lígia, que optou em conciliar a carreira no magistério com a produção artística. E além de fazer um baita corre nas duas atividades, ela ainda tem que enfrentar diariamente o machismo. Como eu falei no episódio passado, ser mulher não é fácil. Com certeza, é muito difícil. Ainda no meio artístico, a gente tem algumas coisas que a gente esbarra. Por exemplo, eu já tive parceiros de trabalho assim, que eram companheiros, por exemplo, ex-namorados, ex-companheiros, e que eu assumi, por exemplo, toda a exposição, a curadoria, fiz todo o corre e no final... Parabéns, cara, que exposição legal, parabéns, cara. Então, é sempre um homem que recebia o crédito. E isso foram muitos trabalhos, muitos, assim. E principalmente quando você está na produção, porque você está por trás de tudo, assim, né? E aí as pessoas não te veem. E sempre assim, era algo que me incomodava muito. Para lidar com esse tenebroso cenário, Lígia, ao lado de algumas companheiras, vem realizando ações que fortalecem outras mulheres. O coletivo As Três Graças, atualmente formado por ela, Fabi Santana e Maria Clara, é um ótimo exemplo.
Em 2024, o coletivo realizou o Laboratório de Criação Artística Transversa, que foi 100% destinado para mulheres. E também o projeto Cores da Vila, que teve como proposta valorizar as narrativas femininas de moradoras de favelas. Então a gente começou a pensar nisso, tanto que as Três Graças, tudo que a gente faz com Três Graças, Cores da Vila, só equipe feminina, só mulheres na liderança, assim. E se tem homem, ele vai ser talvez assim um Uber que vai transportar e tal. Mas tudo é a gente que faz. A gente faz o corre de lá comprar tinta, a gente que faz a arte gráfica, a gente faz tudo. A gente, né, assume todas as funções ali. O movimento que a Lígia fez em não deixar que as pessoas invisibilizassem o seu corre, adotando inclusive uma posição de liderança, é um dos alicerces do Sebrae Delas, programa de empreendedorismo feminino que incentiva, valoriza e capacita mulheres. A gente fala que no Sebrae, e é muito ouvido até no Brasil como um todo, que empreender é desafiador para todo mundo. Mas para mulheres tem um tanto a mais, e tem um tanto a mais mesmo, historicamente, culturalmente. A gente tem, né, toda uma carga que já vem de tempos que realmente, por ser mulher, é mais desafiador empreender. Então, desde 2019, a gente vem com esse movimento de capacitação, de orientação de negócios, trazendo para esses grupos de mulheres tanto uma parte comportamental. Então, as nossas capacitações atuam muito em liderança, importância de dar e receber feedbacks, coordenação de equipes, conflitos, então atua bem desse lado, e também um lado de negócio. Então entra no marketing, nas finanças, na parte mesmo de inovação, para que a gente possa fortalecer essas mulheres. Dona da voz que você acabou de escutar, Michele Chalub, é analista do Sebrae Minas. Natural de BH, ela é mãe da pequena Marina e uma das embaixadoras do Sebrae Delas, iniciativa que atende mulheres de diferentes segmentos. Dentro do Delas como um todo, tem muitos grupos, principalmente com esses segmentos, né? Mulheres na música, mulheres na produção, mulheres no audiovisual. Então, muito desses atendimentos surgem desses grupos, não vou nem chamar quase que coletivos, que mulheres se reúnem para que possam trocar ideias, trocar experiências, trocar desafios, né? Que são muitos, para que eles possam se fortalecer. E aí a gente consegue fazer uma intervenção nessa capacitação de negócios, principalmente assim, e aí não é só o recorte de mulher, muitas vezes a área da cultura, até da economia criativa, não tem um olhar que é negócio. Tem um olhar que é um hobby, eu amo, é arte também, mas você ganha dinheiro com isso, né? Você paga boletos com isso. Então, a gente vem muito para virar essa chave da empreendedora. Fortalecer e destacar o trabalho de outras mulheres, assim como lutar contra o machismo, fazem parte do dia a dia de Lígia. Mesclando linguagens e atuando bastante no campo da performance, ela tem como missão empoderar outras artistas. Até mesmo no circo, quando eu criei um número, Sempre Vivas, esse número é justamente para falar da violência contra a mulher. Então, é um número que eu faço na lira acrobática, com uma faca pendurada, e ele é isso, tipo representar a violência que está o tempo todo nos rodeando. Então, eu acho que quando a gente tem mulheres à frente como produtoras artísticas, assim, produtoras como artistas, eu percebo que a gente tem muita identificação. Outras mulheres se potencializam também. Outras mulheres querem fazer também, outras mulheres querem participar e querem também trabalhar com a arte, né? Nem toda mulher é mãe. Nem toda mulher tem o sonho de ser mãe. Ponto final. No entanto, é impossível falar sobre potencializar outras mulheres sem pensar naquelas que têm filhos. Lígia é mãe do Miguel, atualmente com 13 anos. Então, a maternidade, para mim, por muito tempo, me excluiu de muitos trabalhos. Inclusive, assim, porque a criança está doente, eu tenho que cuidar. Eu sou divorciada do pai do meu filho, então, às vezes, era um dia que ele estaria comigo e não com o pai não podia estar. É um pai bacana, presente, mas, enfim, eu que
a maior parte da vida eu que fico com ele. Então, assim, às vezes eu não consigo uma rede de apoio para estar com a criança naquele momento. E tem lugares e eventos que não vão aceitar aquela criança, né? A maternidade é um dos motivos de Lígia conciliar a vida de professora concursada com as produções culturais. Ela destaca que, ao contrário do que a sociedade insiste em reforçar, ser mãe não é moleza. Então, sair da escola, ter que olhar para casa, fazer atividades com ele, dar banho, arrumar a mochila, pensar no lanche, ajudar no para casa, enfim. Essas pequenas coisas assim que parecem pequenas, mas não são, porque ao longo do dia elas te consomem o dia inteiro, elas também tomam um tempo de planejamento, tomam um tempo de produção. Então, com certeza, eu acho que eu nem estaria nem em Belo Horizonte, em Contagem, Belo Horizonte, Minas Gerais, assim, talvez eu estivesse na Bahia, né, arriscando outros projetos, né, que é muito mais fácil você se responsabilizar por si mesma. Agora você tem um outro que depende de você. Então, a gente busca mais uma estabilidade. Lígia não foi a única mulher que se abdicou de um trabalho para cuidar do filho. Ela não foi a primeira e, provavelmente, não será a última. Analista do Sebrae Minas, Michele conta que as mulheres se dedicam menos aos negócios. O motivo? As inúmeras tarefas fora do ambiente profissional. A mulher se dedica 30% a menos ao seu negócio do que empreendedores homens, por diversos fatores, pelas múltiplas tarefas, por ser atribuído, às vezes, só para a mulher mesmo, essa questão do cuidado com filhos, com família. Então, tem vários fatores que dão essa travada. Então, quando a gente fala que a gente entra com capacitação, com orientação, vai muito além mesmo da só orientação de negócio. A gente ajuda a dar umas destravadas, assim, nessas barreiras mesmo, que a própria mulher tem, a tal da síndrome da impostora, que é muito falado, de não se sentir capaz o suficiente de ou ter aquele cargo, ou ser líder mesmo da sua empresa, e a própria questão da liberdade financeira. A gente vê mesmo, assim, comunidades, famílias, são muito transformadas quando realmente a mulher, ela coloca toda a sua potência mesmo a serviço do seu negócio. Então, por isso que a gente tenta entrar com essas orientações para que as mulheres juntas também se libertem disso. Tem uma expressão mineira que diz: é junto dos bons que a gente fica melhor. Para abrir caminhos, enfrentar os obstáculos, lutar contra o sistema misógino, Lígia está sempre cercada de mulheres que constroem um novo cenário para outras mulheres. E eu tenho outras amigas, né, Zi Reis, que também é maravilhosa, é uma outra artista super potente, que também está aí, eu vejo, né, a arte dela tentando incluir, né, o filho, porque acho importante também a gente pensar nesse lugar da arte para mulheres, com mulheres, que é um lugar que inclui a criança também, que faz parte da nossa vida, ela não é um apêndice. E é uma luta nossa, por isso que eu acho tão importante quando a gente junta com outros pensamentos femininos, porque a gente vai construindo esse espaço inclusivo, sabe? Tô no boêmio bairro Santa Teresa. Sim, em BH. Na minha frente, há um painel todo vermelho. Em traços pretos, há 2 onças desenhadas. Uma na esquerda e a outra na direita. Entre as duas, há um desenho de uma mulher com um filho no colo. A criança está agarrada na alça da mochila da mãe. Como declarou a artista responsável, o garoto segura a mochila com tanta força como se segurasse o fio da vida. Este trabalho foi realizado no Festival Tapume em 2025. A arte é de Zi Reis e a mulher com a criança no colo é a própria Zi Reis com o filho Odé. Então, eu sou uma artista transdisciplinar, né? Sou muralista, grafiteira, trabalho como realizadora audiovisual, sou arte educadora, sou pesquisadora e a minha base assim, do fazer se encontra muito nessas minhas raízes femininas de luta por sobrevivência, pelo sonhar, pelo bem viver comum.
Formada em Belas Artes, bacharel em pintura e técnica em audiovisual, Zi imprime nos trabalhos que vem realizando a ancestralidade de mulheres, trabalhadoras, criativas e resistentes. A mãe dela, Maria do Carmo, e a avó, Maria Monteiro, foram as suas primeiras inspirações. Como canta Milton Nascimento, Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. As gerações que me antecederam passaram por diversos silenciamentos e opressões que não existam hoje, existem de formas diferentes, assim, né? Mas que forjaram muito a minha visão sobre o mundo, no sentido que eu vi muitas delas abrindo mão dos próprios sonhos, do próprio querer, muitas vezes para alimentar, acolher e conseguir dar sobrevivência para uma família, para os filhos, para os irmãos, para os próprios pais, assim. Então, esse processo de opressão, muitas vezes, algumas vezes silenciosa, algumas vezes materializadas em violências mesmo, físicas e emocionais, me motivam a necessidade de falar, né, sobre isso, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que isso eu tento trazer para o meu trabalho num lugar de autoestima e valorização, assim. Então, tento trazer a memória dessas mulheres de uma forma de também valorizar esse corpo, essa trajetória, esses fazeres que muitas vezes estão ligados a fazeres que a sociedade não valoriza tanto, né? Que é o cuidado, que é o maternar. O maternar tem sido um norte nas obras de Zi Reis. A chegada de Odé, há 5 anos, fez esse lugar florescer ainda mais. O próprio painel realizado no Festival Tapume, que eu descrevi agorinha, escancara o território do cuidado, que é o nome da obra. A propósito, o colo tem sido uma figura constante nas representações da artista. Eu acho que o colo é esse lugar que, ao mesmo tempo, é um lugar muito precioso, é um lugar inexplicável de você poder acolher um outro ser e ser acolhida por aquela vida, mas ao mesmo tempo ele traz consigo um peso da sociedade muito forte, porque é isso, para mim estar bem aqui acolhendo uma criança, eu estou sustentando aqui por detrás nas minhas costas uma sociedade que é super individualista, uma sociedade que é machista, racista, homofóbica, que é excludente. Então você lida com toda essa realidade e ao mesmo tempo você quer acolher e entregar o melhor para aquela outra vida. O simbolismo deste colo, desta figura aninhada nos braços de outra pessoa, é uma baita provocação. A brincadeira, na verdade, é essa, né? Tipo assim, como a gente pode produzir colo na nossa sociedade? Como a gente pode acolher as mães mais? Como a gente pode acolher as crianças e as infâncias e as diferenças mais? Como que esse mundo pode ser mais acolhedor ao invés de individualista e competitivo? E aí, cada um também pode ir fazendo suas interpretações. Acolhimento. Esse é um dos atos mais revolucionários neste mundo louco. Ao questionar Zi Reis sobre o trampo que é empreender com um filho ainda pequeno, ela disse que faltou exatamente acolhimento de algumas pessoas. Segundo a artista, em uma sociedade que cobra uma produtividade contínua, bem típica dos meios de produção, o período em que a mulher está gestando uma vida e cuidando de um outro ser, às vezes, não é devidamente amparado. Esse momento da maternidade, que a mulher está gestando uma vida, os primeiros anos de um bebê, é um tempo muito dilatado que a mulher precisa se voltar para essa criação. Só que ao invés da sociedade acolher esse momento, o que eu percebi com a minha experiência pessoal,
pode ser que hajam outras experiências, mas é um processo de te visualizar assim, então você agora não está produtiva, então você não está na minha cartela de pessoas que podem ser convidadas para executar um projeto, para exercer uma função. Eu passei por isso muitas vezes. Eu lembro de pessoas, às vezes, de eu conversar e, às vezes, ver algum projeto rolando e depois eu puxar um papo e falei, nossa, que massa, quando for rolar da próxima vez, me dá ideia, eu tenho interesse. E a pessoa, eu não falei pra você que eu vi que você tava com um menino pequeno, né? Não tem tempo, a gente sabe como que é a maternidade. E aí é meio contraditório, né? Na verdade, é o momento que você mais precisa de espaço para continuar desenvolvendo os trabalhos, porque você tem ali uma outra vida para dar conta, mas aí as portas do mercado, elas começam a se fechar. A luta das mulheres no mercado de trabalho começa muito antes da maternidade. Michele traz esse retrospecto. A história não mente. A gente tem até alguns dados que quando a gente fala que é dessa carga histórica, dessa carga cultural, né? Até 1962 a mulher nem podia, não estou nem falando de voto, né? Não podia trabalhar sem pedir autorização do companheiro, não podia abrir conta no banco sem pedir, né, uma autorização prévia. Então todas essas questões travam um pouco esse boom desse desenvolvimento da mulher que, enfim, é histórico, é cultural. Segundo uma pesquisa realizada pelo Itaú Cultural, as mulheres, mesmo no universo da economia criativa, recebem cerca de 40% a menos do que os homens para realizarem a mesma função. A diferença entre homens brancos e mulheres pretas é ainda maior, cerca de 60%. Isso é o que mostra a pesquisa publicada em 2023. Eu acho que tem um processo histórico de legitimação sobre alguns corpos e alguns fazeres na sociedade. Não só na arte, na cultura. Na sociedade, nas diversas áreas, né? E a gente sabe que esse feminino muitas vezes é desvalorizado, visto como menor, visto como que não vai dar conta. Será que vai dar conta de entregar o trabalho? É melhor chamar o cara que resolve e é referência. Então, com certeza, junto com esse processo de estruturação, o ser um corpo feminino nesse cenário também foi um lugar que eu atravessei diversos desafios, né? E durante muito tempo lidar com esse certo preconceito, né, sobre o feminino. Um dos palcos de Zirreis é a rua. Artista urbana, ela conta que o cenário mudou bastante. Tem muita mulher pintando. E pintando muito melhor que os caras, na real, viu? Ela, no entanto, lembra que várias vezes não teve o trampo reconhecido. É lindo ver a cena como que tá diversa. Mas quando eu comecei, tinha um certo espanto quando as pessoas me viam pintando, assim, né? Nossa, mas foi você mesmo que fez isso? Às vezes estava com um assistente do lado, que era algum menino, algum amigo e tal, aí a pessoa chegava, batia no ombro do cara e falava assim, nossa, muito legal o seu trabalho. Ou, entende, assim, essas camadas? Zirreis escolheu trampar com arte na juventude. Ela até chegou a trabalhar com outras coisas, mas foi no cenário cultural que colocou todas as suas fichas. E é desse lugar que ela tira o sustento. Segundo Zi, já são quase 2 décadas de corre. Nativa de uma realidade periférica, sem heranças ou berço de ouro, ela destaca que as formações foram essenciais na sua jornada profissional. E a possibilidade de fazer cursos gratuitos transformou o destino dela. Eu fui uma jovem que participou de diversas formações por instituições do terceiro setor, ONGs, programas públicos de incentivo à formação a jovens em arte e em cultura, e que eles foram essenciais também para mim entender a cultura e a arte nesse lugar do mercado de trabalho, né? Antes de se consolidar nesse mercado de trabalho, Zirreis foi vivendo as etapas, fazendo um corre aqui e outro ali. Aos poucos, ela foi construindo uma lógica pessoal dentro do empreendedorismo cultural, o que a levou a se tornar arte educadora e a desenvolver aulas,
tanto para instituições públicas quanto para escolas privadas. Sincera e com uma mansidão na fala, a geminiana confessa que ainda tem dúvida sobre como se dá esse empreendedorismo na própria criação. Nesses momentos, ela sempre recorre ao coletivo, que é de onde vem a sabedoria. Sozinho é mais difícil. Como que a gente pode criar estratégias para coletivamente a gente alcançar um espaço no cenário, né? Econômico, cultural e tal. Então, venho muito desse berço de pensar coletivamente, né? Como com pouco a gente consegue fazer muito, a gente partilha e aí a gente planta uma semente, essa semente dá frutos e aí depois a gente partilha desse fruto e começa esse semear novamente, né? Então, tem muito a ver com uma coisa que eu fui descobrindo no caminho, nesse caminhar. O próprio caminhar foi me ensinando, e a troca com outros artistas, né, de outras realidades. Olha, eu faço assim, com o advento da tecnologia, das redes sociais, né, dos diversos artistas também trocando suas experiências nas redes. Eu acho que a gente vai aprendendo bastante, assim. Por falar em fazer coletivo, Zi Reis me recebeu no ateliê Pé Vermelho, que nasceu como um ateliê pessoal, virou um espaço coletivo e hoje é um pontão de cultura do município de Contagem. O espaço está localizado no bairro Nacional, região periférica, longe do centro de Contagem. A iniciativa existe há 10 anos. Por lá, muita coisa já aconteceu e ainda acontece, como sarau de poesia, exibição e debate de filmes, residência artística, oficinas e cursos, exposições e por aí vai. O nome Ateliê Pé Vermelho surgiu, como você já deve ter imaginado, de uma expressão pejorativa, mas que foi transformada por Zi Reis e pelos artistas do Pé Vermelho. Essa brincadeira com o pé vermelho, que é tentar trabalhar com a autoestima do artista e das pessoas periféricas, né? Porque quando eu era criança e adolescente, quando eu saía do Nacional, até que em Contagem mesmo, ia para outros bairros e falava que era do Nacional, as pessoas traziam isso num tom de sátira, de uma tentativa de constrangimento, né? Ah, então você é do Pé Vermelho, você é de muito longe, você vem para cá de barco. Sempre com essa tentativa de diminuir, né? E isso cresceu dentro de mim. E aí, quando as chaves foram sendo ligadas, eu pensei, não, isso tem que ser, então, o meu fazer tem que estar num lugar de ressignificar. Então, eu sou Pé Vermelho com muito orgulho, minha comunidade é essa, e por isso Ateliê Pé Vermelho, né? Na época do Brasil Colônia, entre os séculos 17 e 18, usava-se a expressão pé rapado. Essa nomenclatura era dada para quem não tinha cavalo ou carruagem para ir até a Igreja Católica. Essas pessoas, então, chegavam com os pés sujos de barro. E antes de entrar no templo religioso, elas tinham que raspar o pé em um item de metal para não sujar a casa de Deus. O Brasil Colônia ficou lá atrás, mas algumas de suas heranças ainda se fazem presentes. O pé rapado, atualmente, é o Pé Vermelho. Eu acho um nome tão bonito, na verdade, né? Ele vem de uma tentativa de diminuição, porque esse nome ele é tido dos trabalhadores que trabalhavam ao entorno, né, daqui de Contagem, e aqui as ruas eram na maioria de terra, e aí chegavam na fábrica ou dentro do ônibus sempre com as botas sujas de terra, e por isso surgiu esse apelido Pé Vermelho. O asfalto chegou aqui muito depois de muitos lugares, né? Então, ele foi criado com a tentativa de constrangimento e a proposta é a gente trabalhar essa memória, trabalhar a autoestima da população periférica mesmo de Contagem, né? A turma do Ateliê Pé Vermelho não só conseguiu trabalhar a autoestima na periferia de Contagem, como serviu de inspiração para o artista Emanuel Basílio. Durante um intercâmbio no México, Zi Reis conheceu o grafiteiro indígena e o convidou para dar um pulo aqui no bairro Nacional. Ele conseguiu um apoio governamental, comprou as passagens e veio para o Brasil.
Isso aconteceu em 2016. E foi muito legal as trocas com a comunidade, com os artistas locais, com outros artistas que vieram pro ateliê para conhecer ele. E aí um dia a gente estava conversando e ele me falou assim, eu entendi que eu saí lá do México, vi o trabalho que você está fazendo aqui no bairro e que eu preciso voltar para o México, para minha comunidade indígena, Otomi, para a casa dos meus pais, para minha vila, para também desenvolver lá um trabalho de cultura e de arte. Então, como que esse lugar do atravessar fronteiras, às vezes te faz conectar com coisas que são tão preciosas, né? Para Zi Reis, a estrada é um lugar de aprendizado, de troca e de realização. Ela defende que a estrada é um lugar precioso. E ao escutar toda a história dela, eu fiquei pensando que a estrada é a própria metáfora da vida. Poxa, eu tenho tido ao longo desses anos retornos muito bonitos, assim, sabe? Retornos de mulheres que se identificam, às vezes com uma pintura, com uma fala, com uma poesia, com uma imagem. A arte, às vezes, a arte tem esse poder, né? De a gente consegue traduzir, às vezes, sentimentos que são coletivos e tem esse poder de sensibilizar, né? De tocar a pessoa, de se reconhecer. Nossa, eu reconheço nessa imagem. Essa imagem que você traz do seu filho no seu colo. Eu visualizo a minha vida, mesmo que seja uma mulher de uma outra área, um outro fazer, eu me identifico, eu vejo a importância nisso. A gente precisa falar sobre essas sobrecargas e também do poder e da força que existe nisso, assim. Com uma postura forte, sem abaixar a cabeça, Zi Reis vem fazendo história. No entanto, ela não romantiza a jornada. Em resumo, viver de arte não é fácil. Viver de arte sendo mulher e mãe é ainda mais difícil. Nada, porém, é impossível. Os obstáculos serão enormes, mas a gente precisa acreditar na gente, no nosso fazer. Foi acreditando no meu fazer que eu estou aqui hoje conversando com você e contando um pouco da minha história para as outras pessoas. Foi acreditando na minha pintura, foi acreditando no meu desenho, foi acreditando no meu potencial. Então, passar essa mensagem, se você aí tem os seus talentos e às vezes fica com autoestima, nossa, mas eu sou aqui moradora de Contagem, quem que vai me notar, como é que um dia eu vou ser artista? Saiba que é possível quando a gente traça redes de apoio, quando a gente pensa em estratégias, quando a gente se forma, quando a gente procura apoio. Meu negócio é arte. Essa é a nova temporada do Trem Pra Fazer podcast, um programa do projeto Trem Pra Fazer, que foi criado em 2014. O Trem Pra Fazer podcast foi contemplado na Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, a PNAB Contagem, em 2024. Eu sou Felipe Pedrosa, criador, apresentador, roteirista e idealizador da série Meu Negócio é Arte. A operação de áudio é de Daneda, a edição e a finalização de Arthur Rocha. A arte de capa é de Iana Ottoni. A revisão de Renata Crepaldi. Preparação, Beto Placides. Transcrições, Júlia Bigão. Assessoria de imprensa, Vapor Comunicação. As narrações foram gravadas nos estúdios da Scriptus Comunicação. Este episódio usou áudios de vídeos disponíveis no site oficial de Carolina Maria de Jesus. Antes de me despedir, quero te pedir para seguir o podcast no Spotify e no YouTube. E claro, se possível, avaliar, deixando uma nota. Para falar comigo, basta me encontrar nas redes sociais. @Trem Pra Fazer. Até o próximo episódio!